Olá, meus queridos irmãos e meus amigos do canal Retorno da Glória, paz e graça a todos vocês, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a presença do Espírito Santo habite constantemente em seus corações. Amém? Bom, hoje é o 19º dia da nossa jornada de 21 dias na busca pela plenitude do Espírito Santo. E os irmãos que ainda não pediram seu livro digital, O Retorno da Glória, 21 Dias de Poder, peçam através do WhatsApp que está aí na tela, que eu o enviarei gratuitamente ainda hoje para vocês, ok? E está escrito: vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Bom, meus queridos, as profecias do capítulo 18 do livro do Apocalipse logo vão se cumprir, e após a saída do decreto dominical, durante o tempo em que estivermos dando em toda a sua plenitude a mensagem do terceiro anjo, aquele outro anjo de Apocalipse 18, o qual desce do céu, tendo grande autoridade, se unirá à mensagem do terceiro anjo e a terra será iluminada com a glória de Deus. E naquele tempo, o Espírito Santo vai abençoar tão tremendamente os servos consagrados de Deus que homens, mulheres e crianças vão abrir os seus lábios e proclamarão a verdade com tal autoridade e poder que a terra vai se encher com o conhecimento de Deus como nunca antes se encheu. E esse será o período do derramamento da chuva serôdia. Chuva essa que será mais abundante do que a chuva temporã que caiu lá em toda a sua plenitude no templo dos apóstolos. Olhando para o atual estado da igreja de Laodiceia, parece quase impossível de se acreditar que essa sonolenta igreja em breve vai dar o alto clamor. Mas todo aquele que hoje estiver diariamente buscando encher sua vasilha com o precioso óleo do Espírito Santo, quando sair o decreto dominical, essas virgens prudentes vão despertar de uma vez por todas do seu sono para proclamarem com todo o poder a terceira mensagem angelical sob a influência da chuva serôdia. Contudo, embora as virgens prudentes ainda estejam adormecidas nos dias de hoje com relação à missão que elas devem realizar no mundo, ao mesmo tempo, hoje, elas não podem estar dormindo com relação à preparação espiritual para poderem receber a chuva serôdia. Queridos, durante o alto clamor, a igreja vai ser auxiliada pela providência do Senhor e ela vai espalhar o conhecimento da salvação de forma tão abundante que a luz da salvação vai chegar até os lugares mais escondidos da terra. Mas para participarmos da proclamação da salvação em Jesus Cristo como nunca antes foi visto, é nosso dever buscarmos dia após dia mais e mais do Espírito Santo para que recebamos aquele discernimento espiritual, de maneira que entendamos, desde agora, a altura, a profundidade, a largura e a extensão do amor de Deus em enviar o seu Filho amado para que esse desse a sua vida em favor dos pecadores. Ninguém pode participar do alto clamor, da proclamação do Evangelho eterno, apenas apresentando uma teoria da salvação. Mas todos aqueles que derem o alto clamor, todos aqueles que apresentarem o Evangelho eterno a toda tribo, língua, raça e nação, esses precisam experimentar hoje a salvação em suas vidas. Esses precisam ter uma profunda experiência com Jesus Cristo e precisam compreender na prática o que significam as palavras: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Amigos, nenhum ramo pode produzir fruto por si só. E se nós somos o ramo e Jesus Cristo é a videira, se realmente estamos nele e ele está em nós, o precioso caule espiritual, Espírito Santo, deve diariamente estar produzindo o precioso fruto em nossas vidas. Fruto esse que está descrito lá em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Só aqueles que estão em Cristo e que Cristo está neles que produzem o fruto do Espírito. Ou seja, eles possuem em suas vidas as virtudes do caráter de Cristo. E somente esses vão compreender o que é a verdade presente. E a verdade presente, em resumo, meus irmãos, é Cristo em nós. E se Cristo estiver em nós, então o poder do Espírito Santo vai coroar de êxito os instrumentos de Deus naquele período do alto clamor, de maneira que nenhuma pessoa sobre a face da terra vai poder apresentar qualquer desculpa de que não conheceu em toda a sua clareza a verdade para esses últimos dias. E diz o Espírito de profecia: haverá nesse período uma série de acontecimentos que revelarão que Deus é o Senhor da situação. A verdade será proclamada em linguagem clara e inequívoca. Como um povo, precisamos preparar o caminho do Senhor sob a soberana direção do Espírito Santo. Queridos,
O Evangelho eterno deve ser proclamado em toda a sua pureza e em uma linguagem clara e inequívoca. E hoje, Deus está chamando homens e mulheres de todas as classes sociais e de todos os níveis intelectuais para se prepararem, tal como os simples apóstolos se prepararam, a fim de serem os mais eficazes instrumentos nas mãos de Deus de toda a história do grande conflito. Deus está chamando homens e mulheres para se prepararem a fim de serem suas primícias e as primícias do Cordeiro. Que privilégio, meus irmãos, podermos participar do povo, o qual provavelmente será a última geração antes da vinda de Cristo. Hoje vivemos em um mundo, em uma sociedade que nos obrigam a olharmos para essa vida e esse sistema do mundo como se fosse a única coisa que merece a nossa preocupação. Contudo, Deus está nos convidando a olharmos além, para compreendermos que estamos sendo protagonistas do momento mais espetacular do grande conflito, quando Cristo reconhecerá que sua igreja produziu perfeitamente o seu caráter, e então voltará a essa terra para reclamá-la como sendo sua. Bom, a seara não é apenas grande, mas ela é extraordinariamente gigantesca e poucos são os trabalhadores. E meus queridos, embora saibamos que devemos orar ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores, ao estudarmos sobre a sacudidura que vai sobrevir ao povo de Deus, compreendemos que poucos serão os trabalhadores que vão permanecer na igreja antes de vir o momento da grande colheita. Portanto, orem sim, para que Deus envie mais trabalhadores para a sua seara, mas acima de tudo, orem insistentemente para que Deus encha-os do Espírito Santo, para que vocês possam verdadeiramente fazer parte daqueles que estarão trabalhando para Cristo nessa grande e última colheita. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, façamos uma oração. Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu eterno nome. Pai, perto está o momento em que o teu povo será enviado a dar um alto clamor da terceira mensagem angelical a todos os que habitam sobre a terra, e nós pedimos que o Senhor nos ensine a diariamente buscarmos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que façamos parte dos seus trabalhadores nessa última grande colheita. E isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos aqueles que quiserem, deixem aí o seu pedido de oração, porque diariamente nós estamos orando pelos pedidos que são feitos aqui no canal, ok? Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus, a qual excede todo entendimento. Amém?